Olá, sejam muito bem-vindos ao Forest Talk, o podcast que valoriza a floresta em pé. Edição especial São Paulo Climate Week. Eu sou Angélica Mari e nesse episódio o tema é como cultura, entretenimento e grandes experiências mudam o comportamento. E mais, como financiar e escalar este movimento. A gente vai falar sobre como mudanças culturais acontecem quando participar é algo desejado. E como grandes eventos, esporte, música, marcas e criadores têm uma enorme capacidade de influenciar comportamentos. E para falar sobre isso, eu tenho a companhia de dois especialistas no tema. Daniel Poli, que é Head de Sustentabilidade na Cielo. Bem-vindo, Daniel. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. E o José Guilherme Trivelato, o Zé Trivelato, que é CEO da Azon, empreendedor e estrategista em inovação e tecnologia. Seja muito bem-vindo, Zé. Olá, obrigado. Para começar a nossa conversa, eu gostaria que vocês contassem um pouco mais de quem vocês são e também do que faz vocês levantarem da cama todos os dias para trabalhar nesse fronte de sustentabilidade, começando por você, Daniel. Maravilha, vamos lá. Bom, antes de tudo, eu acho que eu sou um entusiasta, continuo sendo. Trabalho há 16 anos no tema de sustentabilidade. A minha primeira formação foi em engenharia ambiental. Então acho que o motivador ele é intrínseco, assim. Eu sou entusiasta do tema, primeiro ambiental, mas depois que você vai entrando na experiência do tema, você vê que a dinâmica é muito maior. Então, trabalhei sobretudo no meio corporativo, né? Então, antes em consultoria, passei boa parte do tempo em consultoria, depois fui para o outro lado da mesa, né? Fui para a indústria, então trabalhei nos diversos setores que a gente tem da economia, desde mineração, construção civil, banco, varejo, estive em todos os lelos da cadeia aí do mercado. Hoje estou numa posição de responsável pela estratégia, né? O head de sustentabilidade de uma companhia aí de meios de pagamento, então a Cielo, e com essa responsabilidade de continuar direcionando o tema de sustentabilidade para a responsabilidade das organizações, para a geração de valor das organizações. Então, o que me levanta todo dia para continuar nessa luta da sustentabilidade é saber que tem muito trabalho a ser feito para a gente enxergar futuros possíveis através de uma geração de valor que parte das organizações, mas antes das organizações como uma entidade subjetiva, parte das pessoas, né? Então a gente tem que transformar mentes e corações de pessoas antes para depois as ações das empresas e, enfim, da sociedade como um todo moverem o ponteiro da sustentabilidade. Com certeza, um grande evangelizador, né? O head de sustentabilidade. E você, Zé? Bom, sou Zé Trivelato, especialista em tecnologia, amante de tecnologia e trabalhei sempre com tecnologia da informação. Então, minha experiência sempre foi tratar dados, processar os dados e entregar uma informação útil para os clientes. Isso mais focado na consultoria. E na parte de tecnologia, eu sempre foquei em impactar as pessoas com alguma tecnologia nova, passando alguma mensagem. E eu acho que o que me faz acordar sempre focado na sustentabilidade é essa oportunidade da conscientização ambiental, assim, esse campo que tem ainda para ser desbravado. Óbvio que é um tema muito evoluído, antigo, não é de agora, mas ainda existe esse gap. Então, eu acho que essa democratização, sabe, de fazer alcançar as pessoas com o tema de preservação de floresta é uma coisa que me dá muito gás. Eu gostei da sua definição de ser um amante, né, da Um sustentabilidade, um entusiasta. entusiasta, porque a gente gosta, a gente fica sabendo, a gente vai atrás e a gente consegue, além de absorver todos os problemas, que é muito desafiador, né, a gente lida com problema constantemente, mas é de ver a oportunidade de ver tem a visão de melhoria, né, e de prosperar nesse segmento. Com certeza. Conscientização é a tônica comum de vocês dois, né? E eu queria tocar nesse assunto com mais profundidade com o Daniel. Daniel, por que
campanhas de conscientização costumam ter menos impacto do que algo como uma Copa do Mundo, um mega show ou mesmo uma tendência nas redes sociais? Vou dar minha visão. Eu acho que tem uma resposta rápida e tem várias camadas para essa resposta rápida. A resposta rápida um envolve paixão e o outro, essa paixão ainda não está definida. Quando a gente pensa em Copas do Mundo, grandes eventos, existe uma entrega emocional formada que facilita o engajamento das pessoas porque já há um afeto entregue a esses eventos. Então, quando a gente se imagina na Copa do Mundo, né, se imagina no momento onde há confraternização entre pessoas, aquilo remete a um evento emocional, né? Eu tenho emoções já desenhadas, projetadas para aquele momento. Quando eu penso num concerto, num show, eu tenho projetado ali alguns afetos sobre aquele evento, sobre aquele momento. O nosso desafio, quando a gente pensa em campanhas de conscientização, é garantir que a gente está falando primeiro com os afetos das pessoas. E esses afetos, eles são construídos a partir de uma consciência que não é só informacional. Eu passar a informação é suficiente para que as pessoas levem a consciência, ou seja, o conhecimento de algo, porque foi informado, para o afeto sobre aquilo. Então, como que a gente desenvolve o afeto? Como que eu faço as pessoas sentirem paixão sobre aquilo? Essa o grande X da questão. Como que a gente vai conseguir construir uma narrativa que toca no sentido emocional algo que já está pré-existente na pessoa, um afeto sobre aquilo. Então, acho que o desafio aqui da consciência tem a ver com a gente investigar um pouquinho mais como que as pessoas estão atribuindo valor àquilo antes de ser comunicado que ela tem que fazer algo, que a consciência é uma ação. Excelente ponto, faz muito sentido. E com coisas como a Copa do Mundo, tem a questão da identificação, do pertencimento. E eu acho muito curioso que com campanhas de conscientização ambiental, por exemplo, não é muito curioso que o ser humano ele é parte da natureza, né? Ele é um ser biofílico. E ao mesmo tempo tão distanciado, né? Então não há esse pertencimento, né? Como resolver esse descompasso, Daniel? Não tem uma resposta também muito automática, né? Eu acho que o primeiro sinal desse descompasso é a gente compreender o nosso momento histórico. O momento histórico onde a gente está agora, ele é um momento onde há contradições de experiências, né? Eu estou no meio urbano, eu não tenho palpável o que é, por exemplo, uma floresta dentro do meio urbano. Posso ter experiências num parque urbano, de ter algum contato com a natureza, mas ainda, quando eu penso em natureza ampla, né, uma floresta, um bioma, um ecossistema todo formado, eu tenho que ir para uma experiência subjetiva, eu tenho que imaginar. Eu não vivi ali dentro, eu não tenho a experiência prática. Então, acho que o desafio de conexão e de pertencimento a uma causa que ela fica no campo abstrato é fazer com que o abstrato se torne concreto na experiência das pessoas. Então, a gente tem um desafio, de fato, de fazer com que as pessoas criem o afeto por uma experiência vivida e não só uma experiência imaginada. Né? Muito Então, acho que isso talvez seja um dos caminhos aí pra gente... É a próxima fronteira, né? E acho que isso está num campo muito experiencial. Sim. A gente vai aprofundar um pouco mais sobre isso logo menos. Zé, você fala muito de afetos, né? O Daniel tocou na questão dos afetos, só que o afeto ele não é só positivo, né? Ele não é só paixão, ele pode ser indignação também, ele pode ser raiva. A Amazon vem de uma lógica que não é só do negativo, da indignação, e mais do olhar o copo meio cheio, não é isso? Explica um pouquinho mais. Isso. Eu acho legal também, complementando um pouco a fala do Daniel, eu acho que tem um ponto que falta, que é a afinidade. As pessoas precisam ter afinidade com o tema. Você pega a Copa do Mundo, em um período, em 4 anos, todo brasileiro vira técnico de futebol e entende de futebol. Você pega um show, a pessoa
escuta a música por um período e chega lá naquele show já sabendo do artista e tal. Então ela cria a afinidade com o tema. E aí, entrando na pergunta, a gente, o nosso lastro hoje, o nosso contato com a preservação ou com a floresta no macro é através de notícia. Estou falando mais por aqui de São Paulo, por exemplo. Eu vejo só o que sai na notícia, o que sai na capa do jornal. E normalmente a gente sabe como funciona, a capa do jornal vende mais a tragédia, vende mais a problemática, não a tragédia, mas a problemática de todo o ecossistema. E a Asum vem exatamente para criar uma cultura nova e dar um olhar novo, que é a parte boa, tentar transformar o trabalho de preservação, de cuidado da floresta em algo interessante. Porque tem histórias muito legais que acontecem todos os dias em projetos de preservação. E trazer esse lado um pouco mais sexy, de olhar para o tema não como um problema, e sim como uma coisa legal da gente compartilhar, da gente viver, de querer saber mais. Não só ficar falando, não tá desmatando, tá pegando fogo. Não, cara, não aconteceu porque a gente fez uma ação nova, ou temos uma metodologia nova, um processo novo. Olha que legal que tá acontecendo. Como você disse, olhar para o copo cheio. E isso também tem a ver com engajamento, certo? Sim, engajamento com certeza. é a palavra quando a gente pensa em criação de conteúdo online, métricas, né? Tem que engajar. E o que criadores de conteúdo, por exemplo, marcas de sucesso, enfim, entenderam sobre engajamento que ainda falta ao movimento ambiental? Eu acho que vai por dois caminhos. Eu acho que o que falta ainda é a credibilidade desses criadores de conteúdo e afinidade com o tema. Ter esse contato com o projeto, criar uma conexão emocional, acompanhar e entender para poder levar isso para os seus... Afetar, né? Afetar, exatamente, para afetar os seus seguidores e passar a mensagem de uma maneira correta. Porque eu acho que o grande ponto do engajamento não é só fazer com que as pessoas que seguem ele aderir a algum projeto ou alguma questão específica, mas sim de ter pertencimento a algo que seja maior, de alto impacto, de alto valor, que veja dentro, na ação em conjunta com aquele influenciador ou aquele criador de conteúdo, algo que faça sentido, ele se encontre em algo que esteja faltando para ele mesmo. E aí vai gerar esse engajamento e vai trazer para ele a propriedade. Putz, olha que legal que eu vi aqui, que agora estou participando e estou acompanhando por conta de uma ativação, enfim, de um conteúdo que ele foi impactado. Sim, e muito se fala sobre love brands, né? O que faz pessoas se tornarem fãs de uma marca, né? Temos vários exemplos aqui no Brasil de marcas que se tornaram objetos de desejo, né? Aqui no Brasil e fora também. Existe até um livro que fala sobre isso, mas esse tipo de experiência faz com que se relacionar com a marca / causa que essa marca encampa um motivo de orgulho, né? Eu visto essa camisa, esse bottom, esse acessório que comunica, né? Eu apoio esse lifestyle, essa forma de pensar. Será que isso pode ser transportado para a causa ambiental? E se sim, como que isso mudaria a forma das pessoas se relacionarem com a preservação da floresta, Daniel? Eu acho que o caminho para a resposta talvez passe um pouco pela neurociência, de o afeto e o orgulho, eles têm um lugar até de uma resposta, por exemplo, da dopamina que gera individualmente, né, dentro das pessoas, como um mecanismo de resposta. Então, quando a gente pensa nos eventos como uma Copa do Mundo ou uma marca que a gente sente orgulho, a resposta que a gente recebe nos estimula a buscar mais. Quero né? mais. Então, é uma recompensa. Quero que o Brasil chegue na final. Eu quero gritar gol, eu quero sentir aquele arrepio. Então, isso, até a antecipação disso já me gera prazer. Então, quando a gente pensa em orgulho de pertencer, esse orgulho ele é uma resposta interna a um estímulo externo. As pessoas estão me vendo com aquele bottom, eu estou sentindo o orgulho como um sentimento.
Mas o pertencimento de fazer parte daquela tribo, de fazer parte daquilo, é a resposta que eu busco. Só que talvez a sombra desse orgulho seja, às vezes, que eu estou me excluindo de outros grupos, né? Então, Certo. quando a gente pensa em preservação ambiental, existe, a gente até brinca, né? Existem as bolhas que vão se formando. Você vai criando essas afinidades, essas respostas vão te retroalimentando o orgulho de pertencer àquele grupo, e ao mesmo tempo você cria um antagonismo, quem está fora. E uma resistência, né? Que pode ser uma resistência. Uhum. Então, é uma decisão complexa. Você fala assim, eu vou fazer parte disso. Será que eu quero estar... Será que eu fazendo parte desse grupo eu vou estar fora do outro? Será que eu levanto bandeiras, Será né? que eu levanto bandeiras? Eu vou ser estigmatizado por isso? Então, eu acho que tem esse campo da neurociência, né? Da resposta neural que a gente tem para a construção de uma tomada de decisão, que não vai ser explicitamente racional, ela vai ser a partir de emoções vividas. E aí por isso que eu volto no ponto de emoções vividas. Talvez essa dúvida, ela comece a perder sentido quando a gente sente o arrepio da Copa do Mundo. Assim, eu vivi isso, então eu quero mais disso. Se as pessoas vão me achar ridículo por vestir a camisa e gritar gol, tá tudo bem, porque eu quero aquela emoção de gritar o gol. Então, se eu levantar a bandeira de defender a floresta, porque aquilo me causa uma resposta emocionalmente boa, o sentimento que vem, ele é automático em mim, eu vou buscar mais disso. Mas para isso eu preciso experienciar aquilo. Com certeza. Mas o que pode impedir essa experiência que o Daniel está trazendo, Zé, é justamente um estigma que as pessoas que defendem a floresta em pé podem receber, né? Que é a galera que abraça a árvore, enfim. Que pode criar também um afastamento. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que hoje na cultura popular nossa, a preservação está muito vinculada ao problema dos outros e questões de doação. Então, por que eu vou me cuidar, vou me preocupar com a preservação da floresta se isso é responsabilidade de outro, no caso o governo, enfim, de quem seja, e o meio para eu fazer isso é doação para uma instituição do terceiro setor, que não tem problema, fazem belíssimos trabalhos, é uma questão maravilhosa, mas ninguém assumiu uma propriedade de chegar e falar assim, ó, não, a gente faz um trabalho de preservação e eu vendo essa preservação de acordo com o interesse das pessoas. Isso é uma prática minha comercial. Esse é o nosso modelo de negócio. E eu acho que isso desmistifica um pouco e cria uma nova conexão com as pessoas, onde ela tem que acreditar que aquele trabalho está sendo bem feito naquela região, que a gente está melhorando os serviços ecossistêmicos, por exemplo, no nosso caso, que é o nosso principal objetivo, mas também trazer a comunicação e a conexão como parte central disso. Para as pessoas terem um motivo de orgulho, de ter a sensação de que está fazendo, impactando, está fazendo bem, ou está fazendo algo que é bom para ela, ao ponto dela vestir a camisa, eu acho que está em ela entender tudo o que está acontecendo, entender qual é o impacto que ela está causando nesses projetos, nesses projetos de preservação, e quem está junto com ela, para ela também se conectar com essas pessoas que são pares dela, de alguma maneira, na intenção. Pensar para além do individual também, exato, e né? no coletivo. Quem mais está aqui comigo? Eu estou sozinho? Não, tem mais gente? E está indo para onde esse meu impacto? Está indo para onde? O que a gente realmente está evoluindo lá? Quem que a gente está impactando? Como que eu converso com essa pessoa? É possível? Porque a gente comentando aqui em outra hora, não vai dar para... A floresta não é um ponto. A ideia não é fazer um centro turístico, porque senão não cabe todo mundo lá. Se você for levar todo mundo, quebra tudo. Mas a ideia de você ter um contato com alguém lá, mesmo que digital, de entender as histórias que acontecem diretamente com quem está no front, lá no projeto, gera esse tipo de conexão e de orgulho da pessoa poder... E pertencimento de alguma forma, né? Mas eu acho que tem uma camada que ela vai além dos dilemas da comunicação. Eu acho que, explicado, as pessoas compreendem isso. A questão é como que as pessoas se veem inseridas. E é muito difícil, porque quando a gente fala de preservação florestal, preservação ambiental como um todo, o mito formador desse dilema tem a ver com desenvolvimento. Eu preservar vai contra o desenvolvimento. Então, esse mito de desenvolvimento, ele precisa ser atacado.
para onde a gente vai, se isso é uma barreira para onde eu estou buscando ir, e se o mito formador de desenvolvimento ele precisa negligenciar a preservação, ou ele é diametralmente oposto à preservação, Ótimo isso ponto. precisa ser desmistificado. Existe Uhum. desenvolvimento humano de outras formas. É que a gente Uhum. cristalizou que o desenvolvimento Ele é ele é oposto à um único sustentabilidade. vetor É. e que no meio do caminho tem uma lombada chamada preservação. Então, como que a gente trabalha esse mito para que, a partir aí sim de um outro olhar para o desenvolvimento, a gente consiga falar assim, tá, eu tenho que preservar, faz parte desse leque de desenvolvimento, preservação. Uhum. E aí sim eu tenho que desenvolver uma comunicação que gere afeto. Talvez a gente não deva comparar com a Copa do Mundo, a gente deva comparar com como que eu tenho ao mesmo tempo paixão e até empatia pelo meu vizinho, pelo meu familiar e por alguém que está vivendo na floresta lá e que a preservação passa também por entender o viver na floresta. Perfeito. E quando eu vejo interesses difusos, né, então o desenvolvimento econômico versus contrapondo ao desenvolvimento sustentável e a preservação, como que a gente abraça essas duas coisas e fala assim, não, o mito é outro, o desenvolvimento precisa ir para outro lugar, não é esse que a gente está com contraditórios. Sim, e eu também percebo e tenho ouvido em muitas narrativas por aí, em conversas com pessoas do campo da sustentabilidade, é que a gente chegou de fato num ponto de não retorno, de um novo normal em que a emergência climática está se impondo e que, ao mesmo tempo, as pessoas ainda têm a esperança de que as coisas serão como antes, né? E que vai cessar, né? Tem ventos a 200 quilômetros por hora, mas acabou, não vai ter de novo. Tem a enchente, mas passou, né? Não virá outra. Então, como equacionar isso? Será que a comunicação está muito atrasada em relação a dilemas que são atuais e urgentes e que não vão embora? O que você acha, Daniel? Você vê que até a forma como a gente enxerga a problemática, a gente volta para um dilema que é a percepção de risco. É, tem aquela anedota, né, do sapo na panela, que a gente usa muito, né, nesse meio, de falar que bom, o sapo dentro da panela, quando você vai esquentando, ele não percebe a água esquentando e ele morre dentro da panela, que é diferente de se a panela estiver quente, você jogar ele pula para fora porque ele percebe a temperatura alta. O que isso significa? Que a percepção de mudança, a percepção de risco, a gente tem uma extrema capacidade de adaptabilidade. Então a gente vai se adaptando a esse novo normal constantemente. Constantemente, bom, se agora o novo normal é ventos a 90 km por hora todo verão, todo inverno, a gente pacifica, vira paisagem. E a gente passa a conviver com aquele novo ecossistema que foi formado e essa nova realidade. Então, eu acho que quando a gente comunica através da só percepção do risco, quando ele é distante, ele tem um efeito. Assim, bom, eu estou trabalhando no emocional de elevar, inclusive, a adrenalina e o cortisol das pessoas, porque elas ficam preocupadas com o que vai acontecer com esse desastre, com esse apocalipse que está ali na frente. Quando ele acontece e ele passa a acontecer com uma frequência, ele se torna paisagem. Ele já não causa mais tanto medo, ele já não causa tanta preocupação, embora cause desastre, cause perdas individualmente falando, inclusive, muito drásticas, né? Perdas de vidas, perdas de toda uma vida construída em uma região, todo um afeto para aquela região que vai com a água. Então, como que a gente muda o locus da discussão para o medo e a percepção de risco para, de fato, o dilema de desenvolvimento? O que a gente quer fazer? Para onde a gente quer ir? Não é para trás, que não tem como. O para frente é uma construção que passa por a gente imaginar esse futuro. E se a gente conseguir imaginar e acreditar que depende da gente construir os futuros possíveis, talvez o afeto é menos na percepção de risco e mais no que a gente tem que fazer hoje para ir construindo isso que a gente conseguiu imaginar. A imaginação coletiva talvez seja o dilema. Como que a gente constrói capacidade de poder imaginar junto de novo. E passa por uma narrativa comum, né? E as marcas também têm bastante responsabilidade em relação a isso,
Mas é um processo, né, Zé? Sim. Você falando, eu estava pensando que essa ideia da gente estar se adaptando, né, às novas realidades, eu acho que a gente tem na nossa cultura uma dificuldade de olhar para frente com segurança e de fazer planos futuros. Cultural do brasileiro, eu acho. Mas é só uma análise. Mas eu acho que se a gente criar um movimento, e o brasileiro ele se une bastante em prol das coisas. Então, quando existe algum problema que está com fácil entendimento de ser resolvido, ele se une e faz a sua lição de casa, vamos dizer assim. A questão é a gente olhar no futuro e fazer o trabalho de formiguinha, do dia a dia. Porque, vou dar um exemplo, na preservação e também em reflorestamento e outras atividades, o impacto só vai ser sentido em 30 anos. Não tem esse pagar e ser recompensado no curto prazo em relação à questão climática ou em relação à preservação. Ah, beleza, porque eu paguei, agora não tem mais. Não, é um processo. Você faz o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro, e é um trabalho infinito. É um trabalho de muito longo prazo. A gente tem que criar mecanismos para trazer algum tipo de recompensa, eu acredito, no curto prazo, nem que seja, perdão, essas conexões, essas comunicações, essa conscientização de evolução e que a gente está seguindo um plano e que a gente está evoluindo nesse plano para que todo mundo entenda como que funciona e abrace a causa, para não ficar algo distante de putz, eu não acredito nisso, porque hoje é o El Ninho, amanhã vai ser o outro, aí amanhã depois vai ser um outro. Então esse combate com o risco vai estar sempre chegando e batendo na porta de todo mundo. Ah, mas tá bom, a gente está melhorando, mas olha como tá, o mundo tá maluco. E vai acontecer, porque, enfim, é como eu disse, a mudança é em 30, 40 anos de trabalho, né? É isso, é um processo. É um processo. E ainda sobre mudança de mentalidade, Daniel, e conectado ao assunto que a gente estava falando anteriormente, né, sobre como esses grandes eventos, shows, etc., capturam a atenção e engajamento das pessoas. E falando também da capacidade de imaginar, que é um tema que você trouxe. Qual impacto teria na preservação se essa atividade da sustentabilidade tivesse o mesmo valor social de grandes shows, de trends, etc.? Quando a gente fala de valor, né, é uma coisa que vem muito correlacionada a valor é riqueza. Você fala assim, o que é um país rico? Cada um aqui imaginou alguma coisa. O país rico, ele leva a gente a buscar esse país rico se a gente acredita de fato que isso gera valor. Valor para as pessoas. Para mim gera valor ter um país rico. Mas o que é um país rico? É uma discussão que a gente vai precisar imaginar o que é um país rico. Se dentro dessa imaginação houver espaço para um futuro com preservação, um futuro onde riqueza é floresta em pé, a gente começa a discutir o afeto a esse lugar que foi descrito na nossa imaginação coletiva como um lugar onde a floresta em pé existe. Se a gente vai para o campo individual, eu busco esse mesmo lugar de valor, o mesmo lugar de riqueza, de experiência, num evento como uma Copa do Mundo, num show. Eu estou buscando uma referência imaginada daquilo que me gera valor. Então, acho que o trabalho que a gente tem ao comparar isso é como que a construção de um imaginário de uma floresta em pé faz parte desse desenho que a gente conseguiu construir, abstrair de um futuro rico, onde riqueza não é eu tirar a floresta e plantar soja, não é eu expulsar as comunidades daquele lugar porque aquilo é um entrave ao desenvolvimento, porque eu imaginei desenvolvimento como outra coisa e não a floresta em pé. Então, acho que a gente tem esse lugar, esse desafio de conseguir construir uma imagem onde o país rico que a gente precisa construir é um país onde floresta em pé existe, porque aí os 30 anos, ele faz parte dessa construção. Ele faz parte desse lugar de orgulho. Então eu quero ter orgulho de ser brasileiro porque é um país onde a floresta é preservada. Se a gente vai para a Costa Rica, o que ele tem como um índice de desenvolvimento? Não é o PIB.
A felicidade está atrelada à preservação do país. Então, você pegar um país que mais protege proporcionalmente sua floresta, esse mede como orgulho, como felicidade, como índice de desenvolvimento, essa preservação. Mas para isso, a consciência coletiva formada, ou seja, esse imaginário da nossa população, de nós, da nossa sociedade, precisa quebrar alguns mitos e construir novos. E aí, nessa construção de um novo mito, a gente tem espaço para imaginar um lugar onde tem valor a floresta em pé e não um valor financeiro. Não porque eu pago para manter ela e eu tenho uma recompensa de algum Não tipo vincular de ao monetário. benefício individual monetário. Mas sim eu tenho uma construção de que isso precisa ser feito. Faz total sentido. E, Daniel, como fazer, e aí num campo muito prático, e aceito que não vai ter uma resposta única, tá? Como fazer para trazer do campo subjetivo, do lugar da imaginação, para um terreno mais experiencial? E aí pensando no que marcas poderiam ter no radar para trazer essa experiência, né, não vivida das pessoas de floresta, porque muitos nunca irão para uma, né? Como fazer para traduzir isso numa coisa mais concreta que as pessoas possam viver? Eu acho que o primeiro passo a gente está dando aqui. Assim, ele é um passo contínuo, né? É a gente tá disposto a não só conversar, porque conversar a gente senta no boteco, toma uma cerveja e troca uma ideia. Refletir. A reflexão ela é interna. Então, é abrir o diálogo para lugares incômodos de reflexão. Isso parte na formação. Então, os pequenos já fazem essa pressão. Por quê? Porque lá atrás, mas num horizonte muito pequeno, no tempo para trás, foi colocada a educação ambiental na escola. Então, a reflexão que foi induzida ali na formação já desafia as marcas. Por que isso acontece de marcas estarem preocupadas? Porque existe uma pressão sobre a reflexão do que é feito. Obviamente, ao mesmo tempo, você tem um campo da burocracia necessária. E aí, quando a gente fala burocracia sempre a gente tem um afeto ruim à burocracia, né? A burocracia é um problema ao desenvolvimento. A burocracia, ela é o que ajuda a gente a regular aquilo que a gente ainda não entrou no consenso. Então, se existe um licenciamento ambiental, não é olhar ele como um entrave ao desenvolvimento. É como eu aperfeiçoo essa burocracia para ela conseguir fazer com que a gente construa um desenvolvimento mais sustentável e colocar esses atributos na mesa. Então, valorizar o licenciamento ambiental, por exemplo, como dos mecanismos de proteção florestal, é valorizar essa burocracia. Então, eu acho que tem alguns caminhos onde a gente olha para políticas públicas, a gente olha para formação desde da forma de pensar, de poder imaginar, né? Então, a provocação é menos a formação utilitarista e mais uma formação de reflexão, capacidade de refletir sobre futuros, para poder fazer a pressão do questionamento. Não há como mudar a trajetória se não houver um movimento coletivo fazendo essa pressão. Uma empresa, por melhor que ela seja, do ponto de vista de desenvolvimento de boas práticas, ela vai ser uma ilha isolada num mar de influências que levam a gente a outro lugar. E fatores estruturais. Fatores estruturais que não vão resolver e vão ser colocados como estigma. Porque assim, ó lá, ficou levantando uma bandeira, mas não deu lucro. Mas não não resolveu o problema. Não chegou onde queria. Não chegou, lá, a gente continua com esses mesmos problemas. E aí Por que isso acontece? Porque o mito continua igual. Aquela empresa sozinha não resolve. Mesmo se você somar 10 empresas, elas não vão resolver. A estrutura precisa ir para outra direção. Sim, com certeza. E ainda falando sobre percepções, o que faria uma pessoa bater no peito e dizer com orgulho, eu faço parte da preservação ambiental? Que tipo de ação você acha que provocaria isso? Eu acredito muito na participação das pessoas no debate. De abrir, não só, como o Daniel trouxe bem, tipo, uma mesa de bar, que eu acho que isso acontece, mas de abrir para, cara, discorre um pouco mais, deixa eu ouvir você.
Hoje as pessoas, pela tecnologia, estão muito carentes, estão muito distantes. Porque eu estou acompanhando no Instagram não significa que eu estou conectado com ela. Só estou ali observando. Pô, eu queria ouvir a sua opinião sobre uma atividade. Eu estou falando bastante dessa conexão via a plataforma, né, que é meio que uma solução que a gente traz, porque eu acredito muito nisso, de a gente abrir a possibilidade da pessoa participar ativamente, não só do debate, mas de um planejamento, de entender e de aprofundar nesse tema que é tão complexo. Ela vai fazer parte, opa, peraí, eu participo mesmo, não é uma conversa distante, não é um assunto que eu só apaguei e acabou, apesar de acreditar que as pessoas vão seguir esse comportamento, mas tem muitas que querem mesmo participar da comunidade. A gente estava comentando agora há pouco, pô, tem vários eventos legais para participar. Não daria para espalhar um pouco mais, para a gente, como que a gente criar uma agenda um pouco mais interessante para a gente... E intencional, né? intencional, de fazer um roteiro ali onde as pessoas vão conseguir falar, pô, tem um tema legal hoje em algum lugar, eu quero ir lá saber mais sobre o tema. Tem bastante pessoa legal falando sobre diversos temas, não só de preservação, mas de toda a sustentabilidade. E aí essa participação, não só de audiência, mas da voz ativa, faz com que a pessoa se engaje mais e fala, opa, agora eu pertenço a essa comunidade, a gente aumentou a bolha, a gente está mais estruturado e a gente consegue evoluir. Porque gostei muito de uma coisa que a gente estava conversando, a gente não precisa furar outras bolhas, a gente precisa crescer a nossa e ordenado, e deixar mais interessante. Se você entra num debate com uma pessoa que é um pouco mais lógica, racional, e ela é um pouco mais defensora, assim, ela fica na defensiva, com 3 ou 4 situações de vivência, ela fala, putz, isso é muito legal. Cara, mudou minha cabeça. É aproximar bolhas, talvez, né? Me vem à mente aquela imagem da bolha de sabão gigante que vai se juntando com a bolha, outras. ela não estoura, né? Ela só vai Ela só agregando. aumenta. É isso mesmo. E agora, um último exercício de imaginação para vocês dois. Daqui 10 anos, qual decisão vocês acham que faria a gente observar e dizer essa decisão fez manter a floresta em pé valer a pena? Daniel. Valer a pena é fácil, fazer acontecer é difícil. Acho que valer a pena é olhar para trás e entender que a gente sempre teve uma relação de fazer parte da natureza. Então, se a gente faz parte da floresta, a gente entende que o futuro o lugar onde a gente faz parte está preservado, opa, valeu a pena. Como a gente vai garantir que esse movimento consiga preservar, acho que é um desafio que não é fácil da gente identificar uma bala de prata. Eu acho que é o que a gente está fazendo aqui, é não desacreditar. Eu acho que você falou um ponto que eu até esqueci de comentar sobre o ponto de não retorno. E o ponto de não retorno ela é uma frase muito difícil de assimilar, porque ela diz que a gente chega num ponto onde não tem mais nada a ser feito. Jogar a toalha. Joguei a toalha. Então eu acho que a gente, talvez da forma como a gente encara, não é um ponto de não retorno. É como que a gente olha com seriedade para o que a gente está fazendo e não assume como normal. Coloca como algo que a gente precisa pôr na mesa e refletir seriamente sobre o caminho que a gente está indo. A adaptabilidade ela vai acontecer, é isso. A gente vive aqui, a gente está aqui no meio urbano, né? Pegando São Paulo como exemplo, onde há 50 anos atrás as pessoas nadavam no Rio Tietê, no Rio Pinheiros, e em pouquíssimas décadas ele se tornou um rio poluído, um exemplo negativo de desenvolvimento linkado à natureza, onde a gente dá como perdido. Né? O rio está poluído, não vai ser utilizado. Já houveram ideias de você criar uma avenida ali em cima, fecha o rio, tampona ele. Ou seja, a gente deu por perdido.
Então, acho que o desafio é, não vamos se dar por perdido. O ponto E de não não vamos retorno não é... normalizar absurdos, né? Como esse. Exato, acho que assim, tem um entendimento, obviamente, para quem está dentro do meio, do ponto de não retorno como um item técnico, né? Tecnicamente, isso é uma verdade. E isso dificulta justamente a nossa discussão sobre o futuro. Você fala assim, se esse futuro... Se a gente cancelou o futuro, o que eu vou fazer agora? Tá cancelado o futuro, não tem o que fazer agora. Vou só dar continuidade no meu dia. E aí, por isso, eu vou jogar a garrafa plástica para fora do carro, vou jogar a bituca no mato seco e assim por diante. Então, acho que isso tá, de certa forma, gravado no inconsciente das pessoas, dentro dessa narrativa de que não tem mais o que fazer. Eu acho que é o perigo da gente ir para um lugar só alarmista. Porque a resposta ela pode não ser assim, opa, vou me levantar então, se o problema ele está aqui, a água subiu no umbigo, é melhor eu me movimentar e fazer alguma coisa sobre isso. O efeito pode ser assim, eu sou tão impotente em relação à mudança, eu preservar aqui uma árvore não vai mudar a trajetória da floresta, então eu não vou fazer nem isso. E eu acho que esse é o ponto que a gente tem que se preocupar de não cancelar o futuro, não dar uma perspectiva de que o problema ele não tem solução. Sim, muito importante, não cancelar o futuro. Vou Exato. gravar essa, Daniel. Quer agregar, Eu vou usar uma frase que ele colocou, que eu acho que resume, mas a tradução é não desacreditar. Eu acho que essa é a ação que daqui 10 anos, quando a gente vê alguma evolução, o que mudou? A gente não desacreditou. A gente sabe, a gente acreditou em tudo que a gente está fazendo por questões técnicas, metodológicas, não só por crença. Eu acredito que vai acontecer. Não. Aqui a gente melhorou, fez um desenvolvimento, evoluiu, porque a gente não desacreditou no momento que é fácil desacreditar. É o que você falou, é fácil. Hoje eu tenho todos os argumentos, a internet está aí com vídeos de tudo que é frente. Né? Então, para você desacreditar e continuar no seu sofá, tranquilo, sem fazer nada, tá muito cômodo. E a gente está demonstrando que a gente não desacredita, e eu acho que esse é o primeiro passo para a gente alcançar lá no futuro enfim, entender que a gente fez uma mudança importante. Legal. Gente, eu saio dessa conversa muito inspirada e com o esperançar renovado e com mais foco ainda nessa capacidade de imaginação, que permeia muito dos assuntos que a gente conversou aqui. Queria agradecer a vocês dois pela companhia nessa conversa e perguntar a ambos como que as pessoas fazem para acompanhar o trabalho de vocês e continuar essa conversa nas redes, por exemplo. Daniel. Eu acabo tendo só o LinkedIn, então Daniel Poli, né, no LinkedIn. Você responde mensagem? Tento o máximo que eu consigo, mas olha, eu confesso que eu não, é desafiador. Né? E eu não sou uma pessoa muito das redes sociais, então tenha a paciência com o Daniel, que eu chego lá. Eu chego lá, mas respondo sim. Legal, e você, Zé? LinkedIn, José Guilherme Trivelato, e também pelo site da Azon, azon.eco.br, ou Instagram, azon.eco. Maravilha. Obrigada a ambos pela conversa e fique ligado nos outros episódios do Forest Talk e acompanhe a gente no YouTube e nas redes da Azon para mais conversas de pessoas inspiradoras que também estão trabalhando no front aí da Floresta em Pé. Até a próxima. Tchau, tchau.